Boa noite, satisfação estarmos juntos mais uma vez para a nossa palestra doutrinária, toda sexta às 19 horas. Nosso Lar de Maria pede licença para adentrar os vossos lares com muito carinho, com muito amor e com muito respeito. Hoje nós vamos estar com a psicóloga Kátia Dias, que faz estudo conosco lá quando estivermos de volta fisicamente, né? Realizamos um estudo nas terças à tarde sobre a obra de Joana de Ângeles e Kátia faz parte desse trabalho conosco lá. Vamos enviar o convite para Kátia para iniciarmos nossos trabalhos da noite de hoje. Está conectando. Se não está conseguindo, sai da live, Kátia, e entra novamente, que a gente envia para ver a conexão, tá? Satisfação a todos. Boa noite, Naura. Todos sintam-se abraçados em nome do Lar de Maria. Certo. Vamos vibrar, né, para melhorar. A Kátia há de melhorar, com certeza. Tudo que a gente coloca na mão de Jesus, né, sempre melhora. Oi, Kátia. Oi, querido. Conseguimos? Só que o Instagram não é na horizontal, é na vertical, tá? Pois é, agora que eu me atentei a isso, eu vou ter que fazer um ajuste aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Qualquer coisa, bota o notebook e o celular. Enquanto o Caio está ajustando, vamos aos recados da noite. Hoje nossa palestra é sobre o sublime ato do perdão e seus benefícios. Vamos à leitura inicial da mensagem, seguida para a prece. Antes das preces, eu dou os recados e a gente, em seguida, faz a prece inicial. Do livro Instrumentos do Tempo, de Franciscano Xavier com Emmanuel, nós temos a mensagem: indispensável plantar o bem nos mínimos atos de cada dia, nas mais insignificantes situações e entre os mais ínfimos seres, se nos propomos acolher o bem na forma de saúde e bom ânimo, ventura e segurança, contentamento e fé viva. Ou seja, cada oportunidade, cada momento de nossa vida, cada instante é uma oportunidade de plantarmos o bem, de exercermos o bem. Lembremos a mensagem que nos diz: qualquer ato do bem, seja ele um pensamento, uma prece, uma ação, advoga ao nosso favor em todas as eternidades futuras, não é? É o nosso advogado maior, é a prática do bem, não é? Vamos Verdade. a Deus, agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, dizendo: Pai amado, Jesus misericordioso, Maria Santíssima e espiritualidade amiga. Chegamos em mais uma sexta. Sentimos a Tua presença, Pai, com a Tua energia, que nos incentiva a seguir adiante nessa luta diária de trazer o melhor de dentro de cada um de nós. Pedimos a Tua ajuda em mais essa tarefa que hoje está no comando de Kátia Dias, essa querida psicóloga, essa irmã que propaga os Teus ensinamentos, a obra de Joana, o Evangelho de Jesus. Sendo assim, Pai, nos inspira, nos protege, nos intui para essa noite de hoje, estarmos abraçando e acolhendo a cada pessoa que assistir ao vivo e assistir também depois no vídeo gravado. Somos gratos pela oportunidade do trabalho e sendo assim que possamos dar por iniciado os estudos doutrinários da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Então, hoje estamos com Kátia falando do tema do perdão,
Sexta que vem, às 19 horas, estaremos com o nosso irmão Rodrigo Deodato, com a missão das religiões e a mensagem espírita. E amanhã, não percam, às 17 horas, pelo YouTube, estaremos com o nosso irmão, do autor do livro Empatia, Jaime Ribeiro, falando que a doutrina espírita é o futuro das religiões e temas da atualidade. Contamos com as suas perguntas, é um programa altamente dinâmico, em formato de bate-papo. Então, envie perguntas antes, envie na hora, que é isso que vai realmente tornar a eficiência desse programa que nós criamos, do bate-papo, né? A gente vai trazer esse tema e vamos discutir, mas queremos a participação de vocês. Então, Kátia, agora a palavra é com você, 50 minutos, todos teus, e quando faltar 5 eu aviso para você, tá? Deus te abençoe, meu amor. Muito obrigada, querida, assim seja. Boa noite a todos do nosso querido lar, Lar de Maria, o pedacinho do céu. O pedacinho do céu que está sendo distribuído pelas vias virtuais, mas também estamos aprendendo, né, a ser acolhidos através da tecnologia, e fico muito feliz de estar aqui com vocês, também aprendendo. Sempre estamos no processo de evolução, e é através da reflexão, do pensar bem, né, que vamos conseguir realmente a maturidade espiritual. E falar desse tema é um tema que nós espíritas quase não falamos, não é mesmo? Ou não espíritas, o sublime dom de perdoar, né? O sublime dom do perdão e os seus benefícios. Perdoar não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Enfim, recorrentemente estamos a repetir a necessidade desse ato. Mas será que estamos efetivamente no processo ou preparados para exercer, né, de fazê-lo? Então vamos começar refletindo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Muito obrigada de estarem aqui conosco. O perdão, ele tem muitos vieses, né? Tem o viés filosófico, o viés religioso, tem um viés poético, o viés da psicologia, o viés do espiritismo, da doutrina espírita. E por onde a gente vai caminhar hoje na nossa reflexão? Vamos caminhar pela psicologia, fazendo uma ponte com a nossa querida doutrina espírita, tentando acessar o máximo que a gente puder o nosso eu profundo. Que é esse eu, esse estrangeiro que a gente ainda não conseguiu acessar em totalidade, e também não precisa esse empenho todo de buscar essa totalidade, porque a gente está caminhando, tá engatinhando ainda. Mas que é necessário ir em busca desse eu profundo para entendermos o viés do perdão através da psicologia e da doutrina espírita. Vocês acham que o perdão é um processo mental ou espiritual? Por onde ele começa? Pela mente ou pelo espírito? E aí vocês podem estar perguntando agora, cada um, mas onde é que fica a mente? E aonde fica o espírito? Ou estamos falando da mesma coisa, não é? Enquanto encarnados, sabemos que a nossa mente, talvez ela fique localizada no espírito, porque ele é o ser pensante, é o ser inteligente, é o ser emocional, é o ser racional, não é isso? Apesar de termos essa máquina que se chama cérebro, muito bem estudada, muito bem, vamos dizer assim, vasculhada pelos cientistas para compreendê-la em todos os seus circuitos de visões, em todo o seu panorama, a mente ali não está localizada em sua totalidade, né? A mente, ela tenta se fazer aparecer enquanto encarnados
através dessa atividade cerebral. E aí? O perdão é um processo mental ou é um processo espiritual? A mente está no cérebro ou está no espírito? Aonde é que a gente deve trabalhar esse perdão? Não é mesmo? A gente fala tanto de perdão e ainda não conseguiu concretizá-lo, não é? A gente ainda não conseguiu materializá-lo nos nossos atos, pensamentos e julgamentos, não é isso? Eu me lembro, sabe, Bruno e audiência querida, de um caso que aconteceu, me parece, no fim dos anos 90. Acredito que vocês devam ter acompanhado um noticiário sobre esse caso do menino Ives Ota, né? Que ele foi retirado da vida dele por próprios empregados do pai, né, que convivia dentro daquela casa. Foi realmente um impacto, foi degradante a forma que tudo aconteceu, um sofrimento dilacerante para os pais. Quem acompanhou lembra de como isso aconteceu. Em 2002, esse fato aconteceu em 1997. Em 2002, o pai, Masataka Ota, decidiu, através de uma entrevista dada pela televisão, um programa que tinha Em Nome da Verdade, numa rede famosa televisiva, viu que muitas pessoas buscavam fazer acerto de contas, se colocando frente a frente com o acusado, né, ou o acusador. E ele sentiu dentro dele um chamado. Não, ele não era espírita. Ele sentiu um chamado. Vou promover o encontro com aquele que tirou a vida do meu filho. Mas na cabeça dele, sabe, Bruno, ele queria, de uma certa forma, isso está registrado em entrevistas que ele deu, ele queria, de uma certa forma, ver como ele poderia também agir da mesma forma que ele agiu com os filhos, com o filho, né? Ele queria vingança. Ele não queria realmente falar do perdão. Ele queria a vingança. Das três pessoas que promoveram realmente a ida da pequena criança que tinha apenas 8 anos de idade para o mundo espiritual, apenas um concordou em falar com ele. Diz Ota, quando ele se viu de frente àquele que tirou o seu filho, ele começou a falar de forma que ele não sentiu mais que era ele. E ele falou do perdão para o assassino. Falou do perdão. E ele sentiu a presença de Deus naquele momento. Imagine, né, Bruno? De frente com aquele que retirou o teu bem, né? O bem, ainda que transitório, que Deus lhe deu para que você eduque, para que você o ame, para que você faça o homem e a mulher de bem, foi retirado pelas mãos daquelas criaturas e diante daquelas criaturas você pede perdão. E ele sentiu a presença de Deus. E diz Ota que depois de 5 anos após o fato, ele conseguiu dormir. Foi a primeira vez que ele conseguiu dormir bem. E ele entendeu naquele momento que não era a vingança, o sentimento que ele teria que ficar ainda alimentando, mesmo com a dor dilacerante. Passado anos do fato, ele ainda chora ao falar do filho. Ele ainda chora. Mas não é o choro desesperador. É um choro aliviado por saber que ele não odeia, e sim que ele perdoou. Onde ele se sentia aprisionado, ele percebeu que após aquele perdão, ele se libertou. A criatura que cometeu, sim, o ato deslocado, né? O ato impensado, esse sim é o prisioneiro, é o grande prisioneiro. Então, por que ele seria
a mão queria fomentar, provocar mais a dor daquele que cometeu aquele ato. E naquele momento, Ota diz, eu me libertei. Eu amo meu filho incondicionalmente, mas eu me libertei da vingança, e dei o perdão àquele que tirou a vida do meu filho. Então, queridos amigos, através dessa vivência, porque precisamos de vivências materiais e próximas a nós, para entendermos qual é o efeito desse perdão na vida de cada um de nós. Claro que retirar um filho, pensamos assim, na nossa irracionalidade, nos nossos impulsos ainda, talvez seja um ato que não mereça perdão. Parece que há níveis de perdão. Esse ato merece, este outro não merece, não é? E na verdade, Jesus, quando nos ensinou a perdoar 70 vezes, 7 vezes, ele não condicionou o ato do perdão. E aí a gente se vê envolto em tantas situações que precisamos dar a desculpa ou precisamos também ser desculpados e perdemos as oportunidades. E perdendo as oportunidades, vamos também ocasionando dentro do nosso corpo somático, no nosso corpo orgânico, doenças. Porque a doença do não perdão provoca a doença do corpo, não é? E a ciência está investigando isso. Porque o perdão, a falta do perdão é provocada pela mágoa, pela raiva, pelo ressentimento, daquela flecha que nos atinge ferozmente, não? E nos sangra. Mas a gente não sabe porque o outro atingiu desta forma. E a ciência está estudando essa descarga de adrenalina provocada, né, Bruno? Pela raiva que atinge o nosso organismo, fazendo alterações fisiológicas de grande monta, aumentando a nossa pressão, aumentando os nossos batimentos cardíacos, ocasionando tonturas, vertigens, tremores, inquietação e até insônia. A raiva é tão grande, queridos, que a gente pode nutrir pela falta do perdão, ou pela injúria, ou pela ofensa, que pode até provocar um AVC. Vocês sabiam? Um infarto cardíaco. Os médicos, quando alguns que já olham o ser humano além do corpo, quando você é recebido no consultório deste, ele pergunta, como é que está a sua vida emocional? Teve alguma raiva? Como é que está o seu relacionamento? Como é que estão as suas interações? Esse eu falo do médico que olha o homem além do homem, né? Que olha o homem além do que se apresenta os sintomas. Os sintomas, eles precisam ser olhados, mas muito mais, as suas raízes precisam ser trabalhadas. Mas sabedores que somos, do grau de mácula, né, que a falta do perdão nos faz, perdão. Por que é tão difícil perdoar, né, Bruno? Por que a gente não consegue? Né? A psicologia vem trabalhando isso incansavelmente para tentar estudar as emoções que são trazidas pelo não perdão, a falta de inter-relação que as pessoas estão promovendo, a solidão, por falta dessa consideração que o outro também pode errar, assim como nós, não é isso? Mas por que é tão difícil errar? Talvez haja algumas crenças, penso eu, não só no campo da psicologia, mas em todo o campo de ordem, onde o homem atua, né, de ordem social, histórico, antropológico, que essas crenças estejam ainda cristalizando o nosso poder de perdoar. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas crenças. Aquele que não perdoa a primeira crença, talvez esteja assim dizendo, bom, se eu perdoar aquele que me ofendeu,
eu estou aceitando a injustiça. Não, não vou perdoar. Quantas vezes a gente pensou assim, mas se eu perdoar fulano, eu estou fortalecendo o que ele fez. Isso é uma crença. Verdade. Essa é bem Uma crença. Não é, Bruno? Você está me pedindo para eu perdoá-lo? como Ou seja, você está me pedindo para dizer que sim, ele está correto? Isso é uma crença limitante. E a gente se sustenta nela, não, Bruno? Existe uma sustentabilidade nessa crença. Uma outra crença é perdoar é reviver o fato que causou sofrimento. Por isso que a gente prefere esconder debaixo do tapete a mágoa, a ofensa. Prefiro não tocar no assunto. Né? Prefiro não falar sobre isso. Deixa. Eu sei que existem outras vidas, eu já ouvi espírita falando isso, viu, Bruno? também. Eu sei que existem outras vidas. Deus é misericordioso, é um pai, né, que nos ama e vai me dar a oportunidade de eu, numa outra existência, eu falar, corrigir, estar com a pessoa. Lê do engano. Lê do engano. Concordo com você se você sustenta essa crença de não perdoar é reviver o sofrimento, porque dói, né? Dói na nossa carne. Tocar no assunto de novo, olhar para aquele dardo que está nos ferindo, realmente é muito doloroso. Mas imaginemos, ficar por tanto tempo com aquele dardo sangrando, será que não é mais dolorido? Será que não é mais doloroso? Ou é melhor a gente encurtar o processo e fazer o enfrentamento necessário? Talvez a gente não tenha força, é verdade. Porque o embate é tão grande. Imagine o senhor Ota, que trabalhou o processo do perdão com aquele homem que retirou a vida de seu filho. O quanto ele deve ter se preparado, não? Para reviver, olhar nos olhos daquele homem que tirou a vida dele. Imagine todo o trabalho doloroso que ele fez. Mas ele emitiu o perdão. Engraçado. Diga, querido. Que tá aí. E você até comentou agora. Essa questão do o perdão não quer dizer que eu esteja ainda contra a justiça. É porque a gente confia pouco em Deus ainda e nas leis naturais de Deus. Perfeito. Existe um equilíbrio natural, não é? E o equilíbrio natural, às vezes, não é nem pela dor e pelo sofrimento, mas da consciência que cobra de cada um, inclusive de quem fez o ato errado, né? Exatamente. Aí eu pego esse gancho muito bem colocado, que a gente espera que Deus faça aquilo que compete a gente fazer, né? Aquela frase que a gente sempre repete equivocadamente e de uma forma, vamos dizer assim, inconsciente. Deus fará, né? Deus realmente trabalhará, certo? Ele vai fazer, ele vai trabalhar desde que você comece o trabalho. Você que coloca a primeira marcha para o carro sair do lugar. E aí Deus fala, nossa, né? Se a gente colocar Deus mais próximo da gente, a gente fala, nossa, Deus está dizendo lá, nossa, saiu do lugar. Agora sim, eu vou ajudar a caminhar. Então faça a tua parte e eu te ajudarei. Ainda não foi compreendido, Bruno, por nós. Precisamos fazer a parte que nos compete. E o perdão é uma parte que nos compete. Ainda que seja doloroso. E meus queridos. É doloroso receber a ofensa, a injustiça, a injúria. E é também doloroso perdoar. Porque a gente vai bater num sentimento que também não é muito conhecido entre nós, que se chama orgulho. Para perdoar precisa ter humildade. A gente precisa se inclinar a nós mesmos. Não é? E não é fácil, porque
São os dois sentimentos mais vivos ainda dentro de nós nesse processo evolutivo, egoísmo e orgulho. Mas sigamos na nossa reflexão. Uma outra crença, queridos amigos, é a crença que ela é ou foi, ele é ou foi responsável pela minha infelicidade. Olha aí. É uma crença. É uma crença limitante. Ou seja, o outro me trouxe a infelicidade. Então ele não merece o meu perdão. Não merece o meu perdão. Então é uma vingança velada também, né? Às vezes o outro está sedento de receber a oportunidade de chegar até você e tocar no assunto. E às vezes são coisas tão pequenas, sabe, Bruno? Coisas pequenininhas que ficam durante décadas, milênios, encravados e escondidos, e a gente deixa para lá, não é? Esperando que o tempo vá corrigir. Não. O tempo, ele vai olhar para trás e diz, olha, você deixou uma bagagem lá atrás, você precisa pegar porque é sua, é a tua energia. Não é isso? Então você tem que olhar para trás e ver o que você tem. Inclusive aquilo que você deixou de trabalhar. Então, colocar no outro essa responsabilidade da infelicidade, porque, claro, nós sentimos a infelicidade diante da ofensa, mas negar a possibilidade do perdão por essa infelicidade sentida é uma crença limitante e é um equívoco nosso. Por quê? A felicidade é construída a partir de cada um de nós, não é? O outro não é responsável, primeiramente, pela nossa felicidade, não é? É muito nobre quando o pai entrega a sua filha ao marido, né? E diz, olha, faça ela feliz. A gente entende isso, né? Porque ela está saindo do leito, né? Do ninho. Imagine você daqui a pouco, né, Bruno, entregando a sua filha, não é? Para o esposo, olha, faça ela feliz como eu a fiz, né? Eu não consigo imaginar. Pois é, né? A gente já começa a sofrer, né, Bruno? E a gente vai e pensa assim, poxa, não é o outro que vai fazê-la feliz, é ela que vai construir essa felicidade junto a esta criatura, né? Ela que vai compartilhar. Ela não vai misturar, ela vai juntar, né? Caminhar junto, construir essa felicidade que é interna. Então, o outro não é responsável pela nossa felicidade e nem infelicidade. Isso é uma crença limitante para a promoção do perdão. E uma última crença que eu coloquei aqui para a gente refletir, queridos, é o lugar cômodo da vítima que nós nos colocamos, né? Fulano me fez aquilo, não é? Me ofendeu, me injuriou. E, gente, conhecemos pessoas que ficam também anos nesse processo, criando uma energia tóxica dentro de si, dentro de seu corpo. A outra criatura, imagine, que ofendeu nem lembra mais. Porque diz, né, que quem dá esquece, né? Aquela pessoa nem lembra mais e você fica alimentando aquilo, alimentando no lugar de vítima. Inconscientemente você não quer caminhar também, porque existem outros processos ao redor dessa crença do vitimismo e aquela ofensa talvez veio num momento bem propício, onde potencializou seu processo de vitimização e ali você ficou preso, enclausurado. Mas vamos seguir. Eu vou trazer Joana de Ângeles aqui para ajudar na nossa reflexão também. No livro Celeiro de Bênçãos, é um livro maravilhoso da Joana, não é um livro da série psicológica, né, dela e de Valdo. Ela coloca assim, o perdão é sempre mais útil a quem o concede. Olha aí que maravilha essa frase. O perdão é sempre mais útil a quem o concede. Então, aquele que promoveu a injúria, a ofensa, na verdade, ela pode esquecer,
mas o mais importante é você conceder esse perdão para você mesmo se libertar daquele sentimento, daquela emoção que lhe tira a tua paz, que promove o teu mal-estar. Como é que você pode fazer isso? Por exemplo, o vizinho. Quem é que se dá bem com o vizinho? Ou quem não se dá bem com o vizinho? Às vezes tem as pessoas difíceis, né, que moram dentro da gente. Às vezes você mora num edifício e todo dia às 9 horas da manhã existe uma convenção que você tem que colocar o lixo às 9 horas da manhã, porque vem o zelador e retira o lixo. Mas tem aquele vizinho que coloca às 10 horas e o lixo vai ficar até o outro dia. E aí você fica olhando para aquele vizinho, fica olhando para aquele movimento, fica olhando para aquele comportamento, né? E começa a criar uma energia contra aquele vizinho. Só que você esquece de saber o porquê dele colocar esse lixo só às 10 horas da manhã. Será que ele tem dificuldades com horários? Será que ele mora sozinho e nunca morou em compartilhando, né, com pessoas? Não sei. O fato é que a gente não conhece a vida dele, não isentando a responsabilidade dele colocar o lixo às 9 horas da manhã. Mas será que a gente não pode começar a perdoar o ato para saber o porquê do ato? Perdoar o ato, Joana fala, é sempre mais útil para a gente do que para o outro. Então você perdoa o ato primeiro, não é fácil, viu? Não é fácil. Por que ele não coloca o lixo às 9 horas da manhã? E sempre às 10? Não é fácil. Mas perdoar o ato para depois saber o porquê. Por que não bater na porta dele depois? Oi, meu amigo, tudo bem? Você sabia que existe uma convenção no nosso prédio, o qual dita que às 9 horas da manhã o lixo tem que ser colocado? Será que a gente faz isso? Ou a gente fica remoendo esse processo dentro da gente, nos fazendo mal? Diz Joana, se a gente agir com essa honestidade emocional com o outro, a gente vai evitar mais as desculpas, a gente vai evitar mais o perdão a dar. Porque a gente começa a compreender que o outro também tem algumas deficiências e você não as conhece. E quem sabe com esse ato você ensina algo para o seu vizinho, por exemplo. Então, meus queridos, exercitar o perdão é uma urgência. Como exercitar-se numa caminhada? No início da nossa explanação, da nossa conversa, lancei essa pergunta, né? Perdoar é mente ou espírito, não é? Propositalmente para vocês entenderem que está tudo interligado, né? Está tudo junto, está tudo integrado, não é? Mas, estando integrado, não isenta também o exercício, assim como a gente promove exercício para o nosso corpo. Então, a prática do perdão é válida, como qualquer prática e comportamento na nossa existência. A gente começa pelos hábitos e exercícios contínuos que acontecem na nossa existência. Por exemplo, como é que você se comporta, Bruno, quando alguém pisa no seu pé? Né? Por exemplo, no ônibus, no elevador, ou entrando lá no Lar de Maria, né? Como é que você se comporta? Como é que você reage quando alguém chega atrasado a um compromisso com você? Como é que eu estou reagindo? Então, observe essas respostas que você está dando diante disso, para você entender o quanto você está acumulando de ressentimento diante disso, não é? Não, eu não gosto de pisada no pé, não. Eu não gosto que as pessoas se atrasem, Kátia, não. Eu acho que compromisso é compromisso, concordo. Contudo, não é esse o fato. O fato é como você está reagindo sobre isso. Se ressentindo com coisas pequenas. Você acredita, Bruno, que teve duas amigas
que ficaram durante 10 anos sem se falar, por quê? Uma perdeu o livro da outra. E esta precisava muito do livro para estudar e porque tinham anotações preciosas para um concurso que ela ia prestar. O que ela fez? Ela postou numa rede social dizendo assim: tudo que se é emprestado precisa ser devolvido. E marcou a amiga lá. Pronto, acabou a amizade. Acabou a amizade. A amiga ficou ofendida, né? A outra ficou sem o livro e as duas ficaram sem a amizade. Quando é que elas reataram a amizade, Bruno? Quando eles assistiram a entrevista do pai do menino Ota, de Ives Ota. Elas falaram uma para a outra: me perdoe. Ela disse: não, eu é que peço perdão pelo ato infantil, né, que tive com você. A nossa amizade é muito mais importante. Então veja que um ato desse pode provocar um dano muito grande na nossa existência. E precisamos fazer esse inventário desses atos para saber aonde precisamos desculpar-nos e desculpar as pessoas. Será que nós estamos realmente nos ressentindo com a pisada de pé que dão no nosso pé? Como é que a gente está reagindo? E isso está sendo incorporado à nossa existência, está criando as nossas tonturas, vertigens, dor de cabeça. Imagine isso no decorrer de nossa existência. Isso considerando só a nossa existência atual, de 30, 40, 50 anos, 60. Quanto ressentimento a gente está guardando. Então, é um trabalho muito grande que devemos fazer para alcançar o nosso êxito. E este é o seu trabalho. E Joana fala que a gente pode desenvolver técnicas próprias, não técnicas racionalizadas, mas técnicas emocionais, para a gente conseguir não se magoar, não se ressentir e não magoar também. Tendo cuidado com o outro, assim como você quer que o outro tenha cuidado com você. Cada ser é o que se constrói internamente. Então, o que é que você está construindo? Joana fala, deixa eu ler isso aqui para vocês. O perdão beneficia aquele que perdoa, isso a gente já colocou, por propiciar-lhe paz espiritual. A paz do pai do menino Ota, de Ives Ota. Olha aí que ele falou, foi a primeira vez em 5 anos que ele dormiu. Equilíbrio emocional e lucidez mental. Aquele que guarda mágoa não é lúcido. Ele está travado diante de muitas coisas. O perdoado, veja o que Joana fala, é alguém em débito. Então, por que a gente guarda esse débito? Não é isso? O que perdoou, veja o que ela fala, é o espírito em lucro. Vou repetir, porque isso aqui é muito bom, gente. Pode até ser um mantra para vocês, tá? O perdoado é alguém em débito. O que perdoou é o espírito em lucro. Veja que maravilha. Todo agressor sofre em si mesmo. É um espírito envenenado, espargindo tóxico que o vitima. Não desças a ele, senão para ajudá-lo. Só Joana mesmo para dizer isso. Né? Não desças a ele, ao ofensor, a não ser que você queira ajudá-lo. E como é que você ajuda o ofensor? Aquele que te atingiu, aquele que te ofendeu, que te causou injúrias, que te magoou. É amando? Não. Você não está pronto. Você não está pronto. Você está desenvolvendo a capacidade ainda de se auto-perdoar para perdoar o outro. Você ainda não está pronto para amar. Mas você pode fazer o processo de tirar o ressentimento em você, porque quem está em débito é o agressor.
Quem agride está se agredindo, já vive agredido. Compreendem? Prestem atenção quando foi a última vez que você agrediu alguém. Porque nós fazemos esse e devemos fazer. Se você não faz, faça um inventário dos teus atos, dos teus comportamentos, como Santo Agostinho fazia, não é? O que eu fiz durante o dia? Será que você, nesse inventário, já não agrediu ninguém? E pense, quando você agrediu, você estava se sentindo agredido, e não por ele. Era algo em você que promoveu a agressão. E às vezes, na oportunidade da desculpa, você diz, me perdoe, não era nada com você, era comigo mesmo. Né? As sombras, né? Exatamente. E Jung fala, a gente não se ilumina vendo figuras de luz. A gente só se ilumina acessando as nossas sombras, como bem colocou Bruno. Não dá para trazer luz. Dá, acessando a sombra. Eu acendo a luz do quarto quando está escuro. Aí eu sinto a necessidade da luz. Então eu preciso acessar as minhas sombras, bem colocado, para que eu possa iluminar essa minha trajetória e ser honesto nesse processo do autoconhecimento e do perdão. Mas vamos lá. Diga, querido. Uma pergunta aqui que mandaram no WhatsApp do lado de Maria. Você citou os casos aí do vídeo do senhor, né? E aí, Sim. perguntando, normalmente para se perdoar, sempre vai existir um agente externo que me estimula? Sempre, sempre. Muito boa pergunta. Porque o senhor Ota, ele sentiu isso. Ele sentiu algo dentro dele, uma necessidade, que é uma necessidade nossa, de uma varredura dos elementos tóxicos que estão dentro de nós. Da mesma forma, vou fazer uma analogia aqui, da mesma forma que você olha para sua casa e vê lixo, você sente a necessidade de tirar o lixo, porque você não convive com o lixo, né? A limpeza lhe dá bem-estar. Só que diferente dos nossos componentes internos, né, o lixo a gente vê, os internos a gente não vê, a gente sente. Né? Mas como é que a gente sente? O sofrimento pode promover isso. Naquele momento extremo do sofrimento, ele não aguentava mais. Ele não aguentava mais. Ele pensava em vingança, ele pensava na revolta. O seu filho de 8 anos, não? E algo dentro dele promoveu essa dinâmica. Eu preciso perdoar. E não foi assim tão rápido. Como eu disse, o sentimento primeiro dele foi da vingança. Mas quando ele chegou lá, algo falou por ele. Ele disse, senti a presença de Deus dentro de mim. Mas como é que a gente consegue olhar esses sinais internos, né, Bruno? Como é que a gente consegue ver isso? Como é que a gente identifica isso? Autoconhecimento. Mas como é esse danado do autoconhecimento, né? Eu me recordo, certa feita, um paciente chegou para mim e disse, olha, eu não consigo, esse negócio de autoconhecimento não dá. Ele disse, olha, só tem esse caminho, o autoconhecimento. Né? Eu não tenho como te ajudar se você não estiver se colocando na posição do seu primeiro mergulho. Né? De saber exatamente aonde está aquela linha do iceberg, o que está aqui embaixo. A gente só está vendo isso aqui. A gente precisa dar um mergulhinho aqui, ó. Eu preciso mergulhar, doutora, muito fundo. Não, vai faltar oxigênio. Não dá. Os mergulhadores profissionais, quem sabe disso, tem que ir, né? Escalonado e profundamente, né? Aos poucos, até chegar no ponto que o oxigênio não falte. Então, a gente precisa fazer pequenos mergulhos. O inventário de Santo Agostinho é uma estratégia. É uma técnica emocional. Não é racional que a gente pode adequar. Mas eu vou trazer algumas dicas aqui para vocês. Sempre, claro, com a ajuda da nossa querida Joana de Ângeles, a nossa psicóloga da espiritualidade, que nos ajuda tanto, né?
para fazer essa mobilização interior. Então, primeiro, deixa eu falar para vocês qual é a função do autoconhecimento, para vocês entenderem. O autoconhecimento vai nos ajudar a criar a nossa consciência, a consciência de si mesmo. Saber quem eu sou. Não cabelos, olhos, boca, óculos. Não, quem eu sou além do cabelo, olhos, óculos e boca. Vai nos trazer esta consciência. Vai nos dar conta, a partir dessa consciência, das nossas possibilidades de trabalho. Quando eu me ilumino, sabe aquelas ideias, Bruno, que você tem lá no lado de Maria? Eita, vamos fazer isso, né? É a iluminação, né? Começa a criar as possibilidades através da consciência do trabalho do autoconhecimento. Mas como é que eu faço isso? Você explicou, Kátia. Em resumo, o que é o autoconhecimento, que é muito maior que isso, o trabalho do autoconhecimento é muito maior que isso, mas como é que eu faço isso? Né? Primeiro, o exercício do pensar bem. O que a gente está pensando? O que a gente está pensando? Analisa teus pensamentos. Eu estou pensando que aquele político que vai exercer o mandato vai fazer isso e não vai fazer aquilo. Estou pensando que a vacina da Covid não vai chegar. Estou pensando que o meu emprego... Enfim, pensamentos negativos realmente constroem comportamentos negativos e não promovem o nosso autoconhecimento. Então, é um exercício pensar bem. Pense bem. Muito obrigada, Lourenço. Deus lhe abençoe também. Ele colocou um recadinho aí. Isso é pensar bem. É dizer ao outro, Deus lhe abençoe. É um pensamento do bem. Interrogar-se diariamente quem você é. Quem eu sou? Sou uma pessoa orgulhosa, egoísta, não perdoo, não desculpo, sou arrogante. Começa a se interrogar, mas é uma interrogação sincera. Só você e você sabe quando fazer e como fazer. Manter-se vigilante, meus queridos. Tirando do nosso campo mental todo tipo de censura, de autopunição, de autodesvalorização, de inveja. Tudo isso são componentes destruidores da nossa alma. E quando eu começo a limpar isso de dentro de mim, eu começo a não mais me magoar e não mais me ressentir com o outro. Entendem? Porque o ressentimento e a mágoa é uma energia que se liga a outra energia. Então, se eu começo a limpar meu campo energético, meu campo vibracional, a minha psique, a minha mente, desses componentes que a Joana de Ângeles fala assim, Bruno, componentes das paixões dissolventes e anestesiantes. Olha aí. E nos anestesia, sim. Quando a gente não enxerga. Pois é. Exatamente. Só que é o seguinte, aí vem a notícia. Quando a gente retira esses componentes dissolventes, né, que Joana fala, e anestesiantes da nossa alma, abre-se espaço. Os lugares ficam vagos. E aí eu começo a trazer exatamente o contrário. Eu começo a trazer o altruísmo, a fraternidade, o auto-amor, o auto-encontro e o perdão. Aí eu estou sendo capaz de perdoar. O processo do perdão, meus queridos, é interrelacional. Quem perdoa, perdoa alguém, ok? Contudo, antes desse processo, eu preciso fazer um processo intrapessoal. Eu preciso me perdoar. É como que olhar as feridas para tratar as feridas do outro. Olhar as minhas para tratar a dos outros.
Então, preciso fazer um processo intrapessoal para depois fazer o interpessoal. Tudo começa e termina em mim. Dia chegará que a gente não mais vai se ressentir, não mais vai se magoar, porque nós vamos estar nesse processo evolutivo, né, da nossa perfeição. Mas ainda está longe, mas a gente precisa começar agora. Eu vou trazer aqui, já tá, eu acho que já está no finzinho, né, Bruno? Isso, falta 4. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que está lá na Lei de Amor, Caridade e Justiça. Senhor Allan Kardec perguntou assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Olha aí. Como é que Jesus entendia a palavra caridade? Porque a gente está falando muito, a gente está refletindo muito, a gente está discutindo muito. Jesus, como é que ele entendia? Benevolência para com todos, indulgência com as perfeições dos outros e perdão das ofensas. Eu falei das nossas porque também precisamos fazer esse trabalho intrapessoal. Queridos, o maior benefício do perdão é a nossa evolução. Se você quer evoluir, perdoe-se e receba o perdão. Dia 30 de agosto foi instituído através desse acidente, né? Eu vou chamar de acidente pelo incidente provocado pelos homens, de ter retirado a vida do menino Ives Ota, o Dia Nacional do Perdão. É uma convenção humana. Contudo, vamos falar a partir de hoje de uma condição universal do espírito, que é a sua evolução. Que todo dia seja o dia do perdão, para nos libertarmos e para sermos felizes, porque você merece ser feliz. Perdão pela... Cintia botou aqui, perdão pela prece Rita, não entendi. Mas você decifra, né, Bruna? Não entendi. Para comentar depois. Tá certo. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que tenha podido contribuir com as reflexões acerca do perdão e os benefícios, que o benefício maior é a nossa evolução, e para que a gente possa cada vez mais fazer o processo do mergulho interior, para sermos melhores cada vez mais. Eu, pelo menos, aprendi um pouco mais hoje, Bruno. Muito obrigada, gratidão ao Lar de Maria, aos diretores dessa casa querida, de todos os amigos que nos acompanharam nessa noite maravilhosa. Com certeza, né? As sementes, todo ato, como a gente começou no início, né? Todo ato do bem advoga ao nosso favor e de quem absorve aquela mensagem, recebe aquele estímulo e trabalha e desperta algo dentro de si. É assim que a providência divina vai agindo, não é? Ela vai estímulos através das pessoas que se colocam, já acordaram para a prática do bem, ou seja, se colocam à disposição da bem-fazeres, né? Como você falou da caridade em si, e ela vai trazendo luz, né? Vai iluminando nossa alma interior e tirando essas sombras que ainda alimentamos com materialismo, com orgulho e com egoísmo, não é? A ação do perdão liberta, a outra aprisiona. Não é? Você quer ficar aprisionado ou quer ser livre? Não é? Nossas reuniões de desobsessão que o digam, né? Para falar uma existência para outro, ou não perdoar, não é? Ficar preso naquela crisálida, né? É verdade. Que possamos escutar nossa irmã profissionalmente, e tanto pelo lado da psicóloga como o lado da que estuda a doutrina espírita. Os conselhos maravilhosos. Então, fica o convite mais uma vez, nossa próxima palestra, sexta-feira próxima, com nosso irmão Rodrigo Deodato, a missão das religiões e a mensagem espírita. Não é? Tema bastante importante, não só de conhecimento, de respeito a todos esses caminhos.
Fica o convite também para amanhã, nosso programa de bate-papo, Live Lar de Maria, no canal do Lar de Maria da TV7, com nosso irmão Jaime Ribeiro, tratando o tema de Espiritismo, futuro das religiões. Vamos entender essa questão, né, das nomenclaturas caídas, né, e as atualidades, pandemia, transição. Vamos falar um pouquinho de tudo e com as suas perguntas vamos deixar esse programa bem dinâmico e satisfatório a todos nós. Fica o convite mais uma vez para vocês ajudarem, chegando mais próximo do final do ano, não é, mês de dezembro, e nossas atividades sociais se intensificam, não é, e aproveitar essa luz que a providência divina atinge a cada um, né, essa ação que geralmente desperta a mais em cada um de nós, que possamos reforçar a ajuda a nossos irmãos que estão sem emprego, que estão necessitando da nossa ajuda, com a cesta básica. Estamos montando nosso kit escolar, nosso higiene. Então, tudo que for relacionado a isso, o número de gestantes que nós trabalhamos assistindo através do trabalho da Colmeia, do Lar de Maria, junto à coordenadora Camila. Então, aumentou bastante. Então, a gente precisa juntar o enxovalzinho para poder trazer essas crianças para fornecendo luz, tirando toda a sombra de volta dela, né? Fica o convite, tá aí o nosso WhatsApp no rodapé para vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho. E também temos o nosso site, www.nrlardemaria.com.br. Lá vocês conhecem as casas coligadas do Lar de Maria e todo o trabalho social que nós fazemos nas comunidades que atuamos. E também tem lá o formulário para quem quer participar do tratamento espiritual. Nesse WhatsApp também pode falar conosco, que eu passo o telefone do nosso atendimento fraterno online. Obrigado a todos. Devolvo a palavra para a Kátia para fazer a prece final de nossas palestras. Então, vamos fazer a nossa prece respirando. A meditação também é um recurso, sem sombra de dúvidas, poderosa para que a gente possa se conectar conosco mesmo e com o divino que está em nós. Então, que possamos dizer assim, em agradecimento ao Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, a espiritualidade amiga, Joana de Ângeles, o quanto estamos gratos por esses momentos, os quais podemos refletir sobre as verdades que ainda estamos distantes para vivenciá-las, mas já estamos ouvindo e refletindo, trabalhando pouco a pouco para nos superar. Entendermos que o nosso inimigo é o que realmente habita em nós, que possamos nos superar cada vez mais, nos perdoando e aí sim perdoar o nosso próximo. Gratos estamos, que abençoe todas as famílias aqui presentes e ausentes, todos os trabalhadores do lar e todo o nosso universo, nosso planeta, que possamos vibrar a paz, o amor, a ternura, a serenidade. Devolvo a palavra ao nosso irmão que está à frente dos trabalhos para dar continuidade com muito amor e paz. Que assim seja. Agradecidos estamos mais uma vez, Kátia, por sempre estar colaborando com todos nós lá no Lar de Maria, no Evangelho, sua dose diária de motivação, nossa palestra, papo, curso de Joana, né? Graças a Deus, há muitos trabalhos e no atendimento fraterno também. Obrigado a todos, uma boa noite e até o próximo trabalho. Que assim seja.